monograma não, tu? Filha da puta. Quadrinhos na sarjeta enquanto eu almoço. O desenho brutal que desafiou o seu público, Samurai Jack e a filosofia Cyber Zen. Há muito tempo, em uma terra distante, eu, Link, o mestre da sarjeta, que não... Eu esqueci de falar o que é meu almoço. Porra, queria só uma bananinha. Arroz e tilápia. Eu gosto quando assa bem, assim, ó. Não fica queimado, tá ligado? Ele fica assadinho. Muito bom. Calma aí, mas já almoçar, mano. tem mais cabelo. Desencadeei um mal indizível, mas um tolo guerreiro Samurai Jack era um dos meus desenhos favoritos quando eu era criança, bicho. samurai, empunhando uma espada mágica, se apresentou para me opor. Antes que o golpe final fosse desferido, rasguei um portal no tempo e o atirei para o futuro, onde o meu mal é lei. Agora, os tolos que me assistem, que cresceram vendo esse desenho, se sentindo muito inteligente por causa disso, e humilhando aqueles que não viram, porque caso você não tenha visto, você provavelmente é burro, ou ficou burro, te fez mal, produziu alguma lacuna, um probleminha, saca? Porque a grande verdade é que os anos 2000 criaram uma obra-prima. Caso você seja um completo ignorante, eu estou falando de Samurai Jack. Criado por Gendy Tartakovsky, que talvez seja mais conhecido pelo trabalho em O Laboratório de Dexter e também em Primal, que eu já comentei aqui no canal, Samurai Jack foi um trabalho mais autoral. E aliás, cabe comentar, né? O Tartakovsky é simplesmente um gênio. É um cara que eu acho que deveria ser mais comentado, para além simplesmente de obras famosas. Tá, que ele Clone fez, Wars é mas bom. realmente como um grande artista, como Não sei um o que é grande isso. animador. Impressionante a consistência dele enquanto artista. Ele tá tranquilamente aí há uns quase 30 Imaginei que ele tava... anos. O professor Tony é a cara do Samurai Jack? Produzindo animações de imensa qualidade. É Genji, Jorge, Jorjão, com muitos projetos inacabados, coitado. Mas aí também eu acho que é a sina de todo artista, ainda mais quando você é um artista muito brilhante. E Gendy Tartakovsky é, além do criador, o showrunner desse projeto que acabou sendo chamado de Samurai Jack. Essa animação fez parte da infância de uma galera, outra galera nem lembra. Da minha infância não fez, porque eu sou mais velho, ou seja, Samurai Jack estreou quando eu tava justamente fazendo faculdade e também passou na TV a cabo, coisa que eu não tinha, então Passou no SBT também. Batido por mim. A primeira temporada é de 2001, depois 2002, 2003, 2004, foram 4 temporadas, passando na Cartoon Network, e houve um gigantesco hiato até 2016, porque o plano do Tartakovsky era de fazer um longa-metragem para ser o grande desfecho da jornada do Samurai Jack, coisa que foi sendo adiada e... enfim, não rolou. E daí, em 2017, muito tardiamente, teve uma 5ª temporada. É verdade. Definitivo. Inclusive, É verdade. Pegou rated R, né? Ou seja, para adultos. Não é mais para criança, porque, obviamente, aqui a ideia... O doente comenta. Esse Tartakovsky de namorar a menina que criou as meninas super gostosas. 3 crianças. 4 anos de idade, 5. era Parabéns. Parabéns, que comentário bom. trazer um conteúdo para quem cresceu vendo essa animação e que também já não era mais criança. Pior que Samurai Jack foi muito um desenho de TV a cabo, desenho de gente rica. Eu diria até mais do que gente rica, né? O Samurai Jack, ele foi muito um desenho para quem estava interessado em ver animação de alta qualidade. Sempre foi adulto, mas antes era na filosofia. Pois é, vamos falar um pouco da sinopse, tá? Apesar dela ser muito simples, né? Porque o que a gente acompanha aqui é a história do Samurai Jack, que é o nome do desenho. No começo a gente conhece o pai dele. Jack é um... Pior que eu não lembro. Inclusive o nome dele nem é Jack. Até onde Eu lembro nada de Samurai. Nada. eu assisti, porque eu vou comentar aqui nesse vídeo basicamente só a primeira temporada, que foi tudo que eu vi. Inclusive, depois, se for o caso, eu continuo fazendo mais vídeos. Mas, nesse primeiro momento, o que a gente vê, que é o primeiro episódio já do desenho, o pai do Jack, num Japão feudal genérico, e ele conta da espada mágica que serviu para derrotar Aku, ou Abu. Porque aqui no Brasil, a dublagem preferiu dizer Abu, porque entendeu que talvez, possivelmente, poderia encaixar mal, às vezes, numa determinada frase, um vilão chamado Aku. Já pensou se o Samurai Jack diz chupa Aku? Aku literalmente é mal em inglês, em japonês, né? Quer dizer, nada a ver a tradução. Foi mais por uma questão de sonoridade. Mas a rapaziada dublava somente. tudo também, Sem traduzia a tudo. espada no Aku. Vai tomando Aku. Agora me dê Aku.
Pô, que merda. O Kagome de Inuyasha também virou Agome para evitar cacofonia. Pois é. Talvez eu não devesse ter vindo salvar você, Agome. E às vezes a solução é simplesmente uma sílaba tônica, né? Como nosso querido Kurapika, que virou Kurapika. Kurapika está se afogando em um vazio indescritível. Virou Kurapika. É, também na tradução antiga, né? Na dublagem antiga. Sou o Kurapika. E então, o pai do Jack, Muito ruim. que não tem o nome de Jack, que foi quem derrotou Aku, ou Abu, no passado, com a sua espada mágica, agora sofre o terror, né? O terror, porque Aku, ou Abu, está de volta. Gente, só o começo, sério, os primeiros segundos, os primeiros minutos do Samurai Jack, já assim, na muito hora, cinemático, né? me hipnotizou. Porque assim, deixa eu comentar uma parada, tem a ver com a minha biografia, então ajuda a entender o impacto que essa animação teve pra mim. Eu sou formado em cinema, mas eu nunca enveredei muito pro lado da animação. Só que eu tinha colegas de faculdade, eu conhecia profissionais que trabalhavam com animação, eu já fui até mesmo curador num festival de animação. E uma coisa que sempre me encantou em animações mais indies é uma valorização do silêncio, porque você olha para os desenhos populares, e vamos pensar nos desenhos populares daquela época, né, finalzinho dos 90, É verdade. 2000, era uma época que os desenhos estavam muito surtados, né, a Vaca e o Frango, o próprio Laboratório de Dexter, Era muito as caótico. Poderosas, são todos mais ou menos daquela época, e são desenhos muito over, né, eles são barulhentos, eles são gritados, é muita cor, é muito barulho, e aí quando começa o Samurai Jack, nos primeiros minutos, o que já se destacou pra mim era períodos de silêncio, longos períodos de silêncio, e quando havia uma trilha, essa trilha parecia também trilha de animação indie. A trilha sonora, que é do James Venable, ela é muito boa porque ele mistura música eletrônica com instrumentos tradicionais japoneses. A trilha mesmo do Aku, cara, ela é simples e ao mesmo tempo É uma lore bem legal até, a né? maneira como Um samurai logo no início da animação, era Edo. o Aku é retratado, simplesmente É com mandado aquela pro grande futuro. forma escura que vai se alongando e se estendendo e preenchendo a tela e depois novamente afinando. Cara, é impressionante o tempo que a animação dá simplesmente para que a gente tenha uma sensação. Veja, não há uma pressa por esclarecer um enredo, por dizer muito claramente quem é o herói, quem é o vilão, etc. Não. Antes de tudo, a ideia é trabalhar sensações, ser imersivo, não por uma narrativa, por um world building. Era bem muito hot da época, pra sofisticado, falar a verdade. Não, ser simplesmente porque as formas, as cores, o movimento, a música, tudo está ali para nos envolver numa determinada experiência. É como se o Aku fosse uma serpente. Ele é uma serpente, ele é uma sombra, ele é um dragão, ele é um polvo, ele é o tempo todo uma Ele transforma um monte de amorfa coisa. e ao mesmo tempo maligna, e isso é genial, sério, é simplesmente genial como a animação trabalha. O rosto dele sendo uma mascarona kabuki muito braba também. O sangue é um máscara? famoso. Pois é, isso é uma coisa que depois eles vão fazer bastante pra não ter que fazer sangue jorrar. Faz robô sangrar que não tem problema. Tudo isso, a primeira temporada nem é melhor. Que bom saber disso, porque eu ainda vou assistir o resto. Essa lentidão me ferrava, porque eu nunca assistia do início e ele não explica o que tá rolando. Então, sem Quando é que tem que Samurai Jack pra eu assistir? assistindo, volta e meia eu dormia, porque ele te relaxa. E eu já cansei de falar aqui, na era de TikToks, shorts, reels, etc., dizer que algo te fez dormir definitivamente é um elogio, tá entendendo? A gente vive hiper acelerado, hiper estimulado. Mas aí, qualquer coisa pra mim, bicho, qualquer coisa pra mim eu durmo. Atualmente eu tô num... Qualquer coisa que eu vá assistir, eu durmo. Eu fui assistir o Pânico 4 com minha mulher, ou Todo Mundo em Pânico. Eu dormi. Aí... Acordei, ela já tinha terminado o filme. A gente colocou Boku no Hero, porque lançou a última temporada e a gente não viu. Aí já tem lançado completo. Aí a gente foi ver, botamos um episódio, eu voltei a dormir. Aí eu acordei, aí a gente ficou conversando bastante. Muito, por horas, tá ligado? Conversando, fazendo outras coisas. Aí quando foi de noite, a gente foi assistir o Careca do Coconut. Aí assisti o primeiro, um vídeo todinho, é muito demorado os vídeos do Careca, é 40 minutos. Aí assisti completo. Aí eu até falei, oxe, cadê meu sono? Botamos outro, eu dormi. Botamos outro. Passou 5 minutos, eu capotei. A gente não dá tempo nem mais para as nossas próprias sensações. Não, vídeo aula eu durmo 100%. Se eu estiver assistindo deitado, eu durmo.
assiste alguma coisa que nos tira esse estado de ansiedade, é óbvio que a gente vai cair no sono, porque a gente no fundo tá exausto. Então isso pra mim é um elogio imenso quando a gente fala que hoje existem certas obras que quando a gente para pra assistir, a gente consegue relaxar, a gente consegue ficar bem, tão bem que rola um cochilo e tudo bem, depois quando você acorda você continua assistindo. Você me faz dormir, careca. Mas daí é na base da guasca. Eu, TDAH criança, amava desse desenho, achava lindo, tirava meu fôlego. Pois então, vamos só continuar um pouquinho aqui no enredo, que a gente já fala mais da estética. O retorno do Aku coloca em risco aquele mundo, e daí o primeiro episódio é sobre o treinamento do Jack, e realmente, assim, esse primeiro episódio já dá o tom, assim, da grandiosidade do desenho, porque daí a gente vê ele sendo treinado pelas mais diferentes culturas, ele é separado da espada, você pode dizer, isso não faz sentido, porque é a espada ali que vai permitir que ele derrote o Aku no futuro, mas hoje ele é uma criança, então ela pode ser tirada dele, então, de fato, a espada, que é a única chave possível de derrotar o Aku, é tirada do herói. Eu até achei que a gente ia ver a primeira temporada inteira ele tentando recuperar essa espada, que nada, no primeiro episódio ele já recupera, mas o que é bacana é ver todo o treinamento dele, sim, um momento a la Batman, e esse treinamento ele vai se dando com diferentes etnias, ali grupos que também são um tanto anacrônicos, mas eles ficam situados muito na Europa, Ásia, África. A gente vê ali povos da África subsaariana, árabes, gregos, ou greco-romanos, vikings, chineses. E o que é bacana é justamente isso, né? Que o treinamento do Jack não prepara ele pro futuro caótico. Pois é, aí que tá o que pra mim foi uma surpresa. Comentáriozão foda pra caralho esse comentário. Mesmo que, Faz um sentido, né? Acaba treinando pra caralho, pra do nada ele tá lá no futuro. repito, eu fui Cyberpunk. ver essa animação muito por vocês aí que me recomendaram. Eu já sabia que também ela era muito elogiada, mas eu não li sinopse nenhuma. E aí no final do primeiro episódio, aí tá o Jack fica adulto, recupera a espada, vai lá pra matar o Aku, tá quase conseguindo, aí o Aku solta um raiozinho nele e de repente, segundo episódio, o Jack tá no futuro, cara. E aí a parada, que era pra ser um Shambara, virou um Cyberpunk. Um monte de robô, o Aku governa não só o planeta Terra, mas uma série de outras espécies alienígenas. O mal se impregnou no futuro e agora a missão do Jack não só é vencer Aku no presente, mas também vencê-lo no passado para que todo esse mal não aconteça. E o nome Jack se dá porque isso é uma gíria nesse futuro para alguém que é muito descolado. Ele chega lá, é um samurai muito habilidoso, a molecada apelida ele de Jack. Não, tá. Eu não achei que ia ser isso, não. Eu achei que ia ser mais algo histórico, tá ligado? Tipo, quando você... Quando tava a China, esses países asiáticos estavam na extrema pobreza, eles começaram a migrar para os países ali da América, tá ligado? Nos Estados Unidos, países da Europa e tal. E como o nome deles era muito difícil de se pronunciar, a rapaziada começou a chamar todo mundo de John. John. Ah, o John. John, tá ligado? John. E assim fica. Mal a galera. Tem umas obras que representam isso muito, muito, muito legal. Tanto que tem uma que eu assisti, não vou lembrar agora o que é, tá ligado? Mas o prota, eles perguntam assim, qual é o teu nome? Ele sabe falar inglês, mas ele não quer falar pra rapaziada não saber que ele só fala inglês. Aí ele não fala. Aí a rapaziada começa a chamar ele de João Chinês. John China. China John. Sabia que esse nome, infelizmente, depois seria associado no Brasil a outra coisa que não é nem um pouco legal. Esse lance do samurai indo para o futuro pode ser uma alegoria da era Meiji, onde os samurais perderam sua nobreza, seu elo com o passado. Não. Eu acho que o que vai por aqui tem uma definição que eu acho bem bacana para pensar Samurai Jack, a animação como um todo, é que ele é um cyber zen, entende? Então, assim, tem toda essa coisa a la Moebius, a la Blade Runner nos cenários. Não há nenhum esforço de criar uma ideia de futuro muito inventiva. Não, é aquela imagem que a gente tem mais estereotipada de um futuro cyberpunk. Só que, em vez de você ir na direção do punk e enfatizar essas engenhocas, enfatizar essa vida precária no meio da alta tecnologia, em vez de ir nessa direção, se vai na direção do zen budismo. Então, o tempo todo, você tá testemunhando os feitos desse samurai a cultura partir dele. de uma busca por um silêncio, por uma contemplação, por um estado de
de ser que se ressensibiliza perante esse mundo brutal que virou o futuro. Nesse sentido, essa animação é metalinguística. Assim como as animações da época estavam muito barulhentas, o que Samurai Jack busca, dialogando com outras animações, mas também dentro do próprio enredo, é um espaço de silêncio, um espaço de observação, de reconhecimento do outro. Quando pequeno, não conseguia assistir, mesmo tendo curiosidade. Me incomodava muito a estética, um tanto distorcida. Caralho, quando era criança, tu já se incomodava. Não, teu cu. Caralho, Lucas Bife. Porra. Ai, quando eu era criança, eu me incomodava com a estética. Pô, puta que pariu, meu irmão. Sem muita simetria. Porra, meu irmão, quando pequeno. Hoje, revisitando, apesar de ainda me sentir incomodado com isso, eu aprendi a apreciar. Tem várias coisas aqui que eu quero comentar, não deixar passar. Meu irmão, você não vê pintura não, então não, caralho. Só, caralho, que tipo de arte esse cara consome? Pista. Porque, por exemplo, a direção de arte é de um outro grande artista chamado Scott Wills. E uma coisa ali que todos os envolvidos procuraram trabalhar e que me chama a atenção é que a animação do Samurai Jack, ela é uma animação sem contornos. Então, em vez de tu ter bordas pretas, às vezes bordas grossas para demarcar os personagens, o Jack e todos os outros personagens ali em volta eram muito definidos por blocos de cor. E eu acho isso tão bonito porque me passa uma vibe quase de livros ilustrados para criança que pelo menos eu lia quando era criança. É tipo querer alcançar a auto-meditação em meio ao entulho sonoro da cidade grande. É exatamente isso. Porra, uma luta do orgânico contra o inorgânico, o humano contra o transhumano. E isso também a partir dessas bordas. Porque aí tem uma coisa interessante, tá? Que vai em direção desse zen. O fato de você não ter linha, de você não ter contornos, você também não tem com isso uma reafirmação das identidades, das coisas, dos eus. Tudo é colocado num grande fluxo, num grande contínuo, onde você tem diferenças, porque as cores estão ali, elas estão em movimento, a diferença é esse pulsar vital, mas ao mesmo tempo há uma grande indiferença na medida em que todas as coisas se tocam, se integram, fazem parte de um grande todo. A falta de bordas dá uma leveza às imagens também. Não tem fronteira entre mundo e sujeito. Pois é. Então, assim, só na estilística do desenho já tem, assim, um apelo filosófico que se perderia se esse estilo não dialogasse justamente com uma filosofia que o desenho busca trazer. Só que tem uma outra coisa sobre essa animação que eu também acho muito... Tá, eu tava fazendo uma pesquisa aqui, tá ligado? Samurai Jack tem na Max, pra quem quiser. Legal, vou assistir uns episódios esse final de semana. Quantos episódios aqui a primeira temporada? 13! Ah, legal. Acho que dá pra ver a primeira temporada desse final de semana. É o quanto que o Tartakovsky e a equipe, eles são muito bem resolvidos sobre o que eles não querem inventar, tá entendendo? Assim, eu acho que isso também é um signo de maturidade de um artista, quando ele sabe que ele quer se dedicar a criar certas coisas e outras, ele quer pegar as mais clichês possíveis, porque o clichê ele serve pra você atalhar caminhos que vão permitir que você ganhe mais tempo com outras coisas. Aliás, isso aqui cabe até fazer uma digressão. Existe muita condenação do clichê. Ah, porque isso é clichê, você vai ver volta e meia crítico de YouTube e tal, aquela cena ali é muito clichê. Só que a grande verdade é que o clichê nada mais é do que uma imagem, uma palavra, um som, uma história, algo que é muito manjado, que a gente bate o olho muito reutilizado. Por meio segundo e a gente já sacou. Não. O clichê ele é isso. Ele é um signo de compreensão hiper rápida. E grandes artistas sabem jogar bem com clichê. Veja, eles não fazem histórias clichês, mas eles usam clichê para agilizar a parte onde eles não querem se demorar, para justamente terem mais tempo para desenvolver aquilo que daí sim eles querem se dedicar. O pessoal não sabe o que é um clichê bom. E no caso do Tartakovsky, É porque atualmente a gente só tem clichê ruim, pô. o que eu acho genial é que assim, É muito difícil a gente pegar hoje em dia uma obra cinematográfica que é feita atualmente que tem alguma coisa que você possa falar, isso aqui é clichê, tá ligado? Normalmente a rapaziada só faz o clichê do filme errando um aleatório que ninguém se importa, que é literalmente só pra farmar um dinheirinho ali, mas que sabe que não vai ter sucesso todo. uma coisa que no vídeo que eu fiz aqui de Primal, Exemplo, a Premonição. É o mesmo clichê. Todos é a mesma coisa, sempre. Não muda nada. É um cara que prevê o futuro, que tenta salvar todo mundo e que vence a morte no final. E no final, ele morre. Tipo assim, é um plot twist que é entregue em todo o filme.
eu já falei, e em Samurai Jack isso é até mais evidente, é um diálogo muito forte com as animações que vieram antes dele. Tem muito momento ali que é um diálogo bastante direto com a tradição das animações da Hanna-Barbera. Aqueles cachorros com gravatinha, até um certo jogo de vozes. A gente vê o tempo todo um mundo que é uma espécie de distopia dos desenhos da Hanna-Barbera. Manda-Chuva, Zé Colmeia, Bob Pai, Bob Filho. Inclusive até mesmo essa coisa Hanna-Barbera aparece em algumas pontuações sonoras. Quando o personagem cai, que dá aqueles barulhinhos... Ou quando alguém começa a andar e... Até mesmo no desenho de som é assumido. Lembra muito jogo de RPG, pô. Pegar determinadas pontuações sonoras que são as mais corriqueiras possível, assim, tipo, não vamos pegar nada novo, vamos pegar a coisa mais clichê do mundo. E no retrato que eu já falei aqui desse futuro distópico é a mesma coisa. Tanto que tem até um episódio que eles fazem referência direta ao Star Wars, aparece ali um Chewbacca genérico, porque tem vários momentos assim, quando tiver aqueles bares alienígenas, que é um bar do primeiro filme lá do Star Wars. A cidade é Blade Runner, a cidade ali é as ilustrações do Moebius. Enfim, sacou? É o famoso, era isso. Sim, ele pega o clichê e quebra a expectativa, você fica com a sensação de saber para onde vai, mas é surpreendido em seguida. Exatamente. Isso pega, isso é legal. Muito. Legal. Tu acha que a história vai por aqui, de repente, opa, foi por ali. Surpreenda. Óbvio aqui é o caso. Nunca deixa a pessoa saber o próximo Shambara, passo. os filmes de luta de espada entre samurais. E eu não vi nenhuma entrevista sobre isso, talvez simplesmente porque eu não procurei direito. Mas, cara, o Samurai Jack é o Toshiro Mifune. É o ator Toshiro Mifune. Porque tem uma coisa que me chamou a atenção no desenho do Samurai Jack, é que na expressão de rosto dele são essas linhas abaixo dos olhos, que deixam ele olheira, com um ar mais cansado. Então, porque é olheira, né? Mais envelhecido, mas também mais severo. E tu olha pro Toshiro Mifune, é ele nos Sete Samurais, filme do Kurosawa. E se vocês verem mais filmes com o Toshiro Mifune, principalmente os filmes em que ele faz um samurai, cara, o olhar é o dele, tá ligado? Totalmente, é o olhar dele. A dublagem do Guilherme Briggs deixa ele ainda mais imponente ainda. Sim, aliás, a dublagem do desenho como um todo é muito boa, muito boa. Eu achava ele parecido com os pais dos meninos superpoderosos. Bom, tem também talvez essa relação. No episódio dos cachorros tem uma fucking bandeira dos Sete Samurais. O episódio tinha literalmente Lobo Solitário. Sim, tem muita referência. Nossa, muita referência. Quanto à voz do Aku, ele é um outro dublador muito bom, que me fugiu o nome, me ajudem aí, que é o mesmo do Pumba, Mauro Ramos, isso. Cara, Mauro Ramos é também um dublador muito versátil, né? Do caralho. Mais uma vez estou livre para dominar o mundo como já fiz em tempos idos. Ele consegue ter uma voz bonachona e, ao mesmo tempo, quando ele precisa, ele tem uma voz sombria, desconfortável, uma voz que te traz maldade. Ele é muito bom. E já que a gente falou de falas e tal, acho que já comentamos isso, mas vale ressaltar, é um desenho que, alguns episódios, é praticamente o que a gente chamaria de desenho mudo. Mudo não é, porque ainda tem música. Aliás, a música é muito bonita, tem pontuações sonoras, mas tem longos períodos onde não tem uma única fala. Os personagens não falam. Isso que eu estava dizendo. Isso é bom. Que eu tinha vendo animações independentes. Bons tempos. Hoje em dia não tem mais isso, né? Tudo tem que ter um negócio muito sujo, muito poluído. Eu gosto muito antigamente. E tanto que era muito característico dos próprios desenhos, eles ter trilhas sonoras que depois você ia ver as orquestras sinfônicas tocando, tá ligado? A de Tom e Jerry antiga. Puta que pariu, tá ligado? Mano, era muito perfeito. Tanto que tem muita orquestra que toca. Então, deixa eu ver aqui se eu acho aqui. Orquestra. Tom e Jerry. Essas porra. Caralho, meu irmão. A abertura do desenho, né? Caralho, tá batendo uma nostalgia. Caralho, nostalgia do caralho, mano. Mano, muito foda. Tipo que essa aqui é uma assistida dessa. No bonequinho dormindo. Não era nem essas que eu tava falando.
Eu gostava dos antigos. Eu já falei, a gente já procurou uma vez, tava mostrando. Ah, que legal os caras tentam. Muito foda, pô. A do Looney Tunes também é boa, né? Era muito boa a do Looney Tunes também, pô. A do próprio Pernalonga. Pica-pau, tá ligado? Essas coisas tudo trazia muita. Pica-pau também era muito poluído. Mas, fora isso, pô, as animações tinham uma trilha sonora muito gostosinha de se ouvir. Que você pega assim, só pra ver. Você bota hoje em dia, trilha sonora de tal desenho, escuta, tudinho assim, ó. Tu é doido, é relaxante demais, pô. É um negócio muito bem feito. Animações indies exploram muito mais o silêncio, se divertem mais com pontuações sonoras, porque a graça da animação também tá em você inventar os sons de um mundo. E no caso do Samurai Jack, dá pra ver que o barato também tá nessa instância, assim, de você dizer, vamos criar este mundo a partir de sons de arquivo à la Hanna-Barbera, junto com coisas profundamente originais. E uma outra coisa também importante comentar, já que a referência tá um pouco nesse cinema Vai samurai, ser massa. É o uso de momento que a gente tem várias telas divididas, onde a ação é fragmentada entre 2 ou 3 momentos. Isso é muito bacana também. Eu acho muito... Eu sempre gostei muito desse recurso no cinema, de você... Eu já até fiz filme assim, que você brinca com a mudança da janela do quadro, né? Então, isso é uma coisa que os quadrinhos fazem com facilidade. Você faz um quadro grande, você faz um quadro mais retangular, você faz um quadro redondo, circular ou oval, enfim. No cinema é mais difícil, na TV é mais difícil, porque, né, o limite da tela é isso que vocês estão vendo e era isso. Só que no caso do Samurai Jack, a brincadeira tá justamente em volta e meia tu deixar hiper wide, ou de você fragmentar 3 telas na vertical. É muito bacana isso também vai produzindo uma rítmica muito própria, assim, fica parecendo uma página de mangá. E fica parecendo também o próprio cinema japonês de samurai, até mesmo por causa do estilo de corte. É porque hoje em dia a rapaziada quer fazer uma superprodução, tá ligado? Aí perde muito questão de qualidade. Tanto que hoje em dia tá a animação fresh é o que mais hoje em dia vende, tá ligado? Pô, foi ver o que aconteceu com os Jovens Titãs, com Ben 10, com um monte de coisa aí, tá ligado? Não tô criticando, tô dizendo que tá acontecendo isso aí. E a ideia é que o padrão de animação vá decaindo, pelo visto, tá ligado? Podre, vai fazer o quê, né? Você vai produzindo o corte, que tem até duplo sentido, né? Porque a espada corta, mas o corte mesmo da ação. Prefiro essa animação contida, que entrega muito mais. Não sei, Ratazão. Incansável, por um propósito, atravessando eras e enfrentando o impossível, ressoa com a nossa jornada diária, onde cada escolha conta para manter o foco no essencial. É a Dan, né, quadrinho? Isso é filosofia? Sim, mas é também a necessidade de você lidar com o seu dia a dia, porque vamos combinar, tá foda. É por isso então que existe uma armadura moderna indispensável. Sim, eu estou falando da Insider, a loja das roupas tecnológicas. E eu quero você para carnaval, não precisa ter isso. E garanta 20, você não precisa de samurai. Então, mas lá, né? Vamos falar então dos Eu tô querendo comprar as camisas da Insider pra mim, mas pô, é porque é caro, mano. É R$1 bilhão. Episódios, porque eles... Repassar aqui rapidamente cada um, mas pegando aqui elementos que valem render. Eu acho que os 3 primeiros episódios dá pra dar a sensação que foram feitos pensando uma história só, né? Porque no primeiro episódio a gente vê todos aqueles eventos do passado, Jack criança, treinando e tal, até que no final ele é mandado pro futuro. Aí no segundo episódio a gente vê ele ali dialogando com aquela raça de cães que é escravizada e tal. E o terceiro episódio, que é ele montando ali toda uma estratégia pra vencer aqueles besouros robô do Aku. Cara, que episódio maravilhoso, assim, em termos de ritmo, em termos de ação. Cara, aquele terceiro episódio é uma aula, mas é uma aula. Assim, ó, caso você queira ter uma vida horrível, não veja os 7 Samurais de Akira Kurosawa. Não veja. É tá? ruim? Se você quer ter uma vida lixo, não veja. Tá, porra, que comentário é esse? Se você quiser ter Desgraça. uma vida decente, assista alguma vez esse filme. Os 7 Samurai. A Fortaleza Escondida também. Trono Manchado de Sangue, que é uma Esse filme é um antigo clássico, né? adaptação de Macbeth também, Eu gosto de filme assim, ó. que também é com Toshiro Mifune. Mas é difícil, é difícil achar filme de samurai bom. É por isso que eu não assisto tanto. Mas inclusive o último que eu assisti foi aquele, o Samurai Verde, negócio assim, tá ligado? É mais ou menos. Mas todo mundo falava bem, eu falei, eu vou dar chance aqui. Enfim, Kurosawa tem grandes filmes. Mas uma coisa que me marca no 7 Samurais é o quanto que aquela história vai te prendendo. Se não me engano, é um filme de 3 horas e meia. É aquela parada. Ah, pô! Eu gosto muito de coisa medieval, cara. Eu sou apaixonado.
É um negócio que eu não gostava quando eu era pequeno, mas hoje em dia eu sou apaixonado e detesto coisa futurista. Tanto que quando lançou Cyberpunk, eu tinha um certo preconceito com Cyberpunk. Falava, cara, Cyberpunk, não vou jogar não sei o quê. Mas eu joguei, muito bom, Cyberpunk vale a pena pra caralho, jogão. Mês, não me falha a memória. Hoje em dia vale a pena. Eu joguei lá atrás, bugs, cheio de bug assim, ó, nos meus peitos. E eu joguei. Leozinho RPG medieval confirmado, normalmente eu mestro medieval mesmo. Inclusive eu vou mestrar um Isekai. Eu não gosto de mestrar RPG, não, porque eu já falei já, pô. Eu me dedico demais. Aí quando foi semana passada, alguém falou, ei, Leozinho, mestra um RPG aí, bicho? Aí eu, na minha cabeça, vou fazer algo simples. Aí vai ser algo bem simples mesmo. Não vai ter ficha de personagem, não vai ter isso, não vai ter aquilo. Já tava... vai ser o dado. O cara, mestre, eu quero fazer tal coisa. Joga um D6 aí. Só o D, não era nem D20. Joga um D6 aí. Aí jogava um D6 assim, ó. Se sair, pronto. Aí dependendo. Eu quero. Eu vou pular esse muro. Sei lá, a dificuldade é 4. Tem que tirar um 4 até 6 pra passar no teste. Tá ligado? Ia ser algo mó simples. Sabe o que foi que eu fiz? Eu fiz classe, subi classe, raça, nome da cidade, o nome das vilas que tem na cidade, as primeiras quests que vão fazer. Criei o vilão central do mundo, criei bestiário, criei loot, criei armas, já criei quanto é que essas armas vão valer para comprar, já criei poção, quanto essa poção cura, já criei um próprio sistema de combate, criei a porra, puta que pariu, eu não gosto de mestrar, porque puta que vai tomando, e eu queria fazer um negócio simples. É um filme muito longo. Tu não consegue parar de ficar assistindo ele, das ações indo pra lá e pra cá. E pra quem não conhece Isso é legal, Ratazana, é curioso. essa história, vamos lá, sinopse rapidinho. Aí esse que eu fiz vai ser Isekai. Sete Samurais é a história de uma comunidade rural que fica sabendo que os bandidos daqui a alguns meses, quando tiver terminado a colheita, vão invadir essa vilazinha. Não é nem uma cidade, é uma vilazinha. Eles são pobres, mas eles acabam implorando a ajuda de samurais. É porque normalmente depende, tá ligado? Você tem que pegar uma rapaziada que gosta muito de combate. Eu queria fazer um RPG assim, ó. Legalzão. Tanto que eu tô misturando muita coisa. Tanto, tipo assim, o guerreiro. Quando você pega level 5 de guerreiro, você consegue escolher entre 3 classes. Aí tem o protetor. Lembrando que foi eu quem criou essas merda. Protetor. Aí tem o segundo que vai ser o espadachim. E tem o terceiro que vai ser o dual blade. 2 espadonas, tá ligado? Se você quiser. Aí pronto. Aí cada um tem suas coisas. Eita caralho, meu irmão. Aí tem os outros também com suas subclasses e tal. Mas no final das contas, eles conseguem juntar ali 7 samurais. A grande maioria nem é tanto por dinheiro, porque eles são todos pobres. É mais por uma questão de honra. E aí que você tem esse grande clímax, que são os 7 samurais se preparando. Eu tenho tempo não, mano. Eu só faço quando eu vou jogar presencialmente. Eu tenho que ver os vídeos aqui, mano. Não deixar não. O vídeo é sobre RPG não, barão. Mas, né? Quando eu vou jogando aqui, eu fico então no Discord com a rapaziada, barão. RPG eu só faço quando é presencial. Eu não gosto de fazer Discord, não. Acho muito nojento. Não gosto, não. RPG não, só jogo presencial porque eu vou visitar a mãe. Aí lá não dá pra levar meu computador. Já falei, não dá pra levar o computador, não dá pra fazer. Aí lá eu passo o dia todinho só assistindo série, ou desenho, ou TikTok, aí eu comprei o computador do meu irmão lá, que ele viajou. Aí eu comprei o computador do meu irmão, agora dá pra rodar um joguinho. Aí eu tô jogando Pokémon. Mas não dá pra fazer tanta coisa lá não, tá ligado? Aí, normalmente eles me chamam, eu jogo. Parando pra defender aquela vilazinha de uma horda de bandidos. E o clímax desse filme... Porra! Porra, cara, não tem palavras, tá ligado? Não tem palavras. Até me arrepio só de falar. E o terceiro episódio do Samurai Jack é o mesmo ritmo, é o mesmo espírito. É ele protegendo aqueles cachorros de uma horda de besouros robô e também com uma série de estratégias, e aqui não falha, vai pra lá e corre pra lá e corre pra cá e resolve aqui, resolve ali. Até hoje eu não vi Yojimbo. Aí eu que tô sendo um infeliz, eu até hoje não vi Yojimbo do Kurosawa. Joguei Ghost of Tsushima em preto e branco no estilo Kurosawa pra me sentir no 7 Samurais. Aí eu tentei.
Caralho! O Tsukushima eu comecei a jogar, mano. Eu não peguei muita vibe, não. Tem, mas não deu certo. Então. Aí o cara jogou preto e... Porra, isso aqui é maluquice. Eu não gosto de nada preto e branco. Nada. Tipo, vou ver aqui. Eu já falei já. Os episódios de Hora de Aventura, que era preto e branco, eu pulava. Tanto que vai ter a série do Homem-Aranha Noir. E eu vou ver, mano. Mas aí eu já vou com um preconceito nas mãos. Embora eu fiz vídeo aqui do Ghost of Tsushima, mas eu acho Samurai Jack mais Samurai meu ovo. Kurosawa do que Ghost of Tsushima. Enfim, esse terceiro episódio, falando bem no popular, é o momento que o animador põe o pau na mesa, tá ligado? O Tartakovsky diz, é sobre isso que Samurai Jack é. Porque o primeiro já é muito bonito, a questão multicultural, do treinamento dele, o segundo, ele se situando ali no futuro. Eu confesso que o segundo eu não gostei tanto, até pensei, cara, se esse vai ser o ritmo dessa animação, acho que não vai me pegar. Eu achei que eles cachorro meio irritante. Sei lá, mano, dá uma chance, né? Que não, esses coadjuvantes, a la Hanna-Barbera, eles são figuras de passagem. O terceiro episódio foi o que realmente me conquistou. O terceiro episódio eu disse, ok, aqui eu tenho diante de mim uma animação muito, muito poderosa. Aí tem o quarto episódio, que é aquele do colonialismo. Cara, isso aqui daí tu começa a ver que realmente não é exatamente uma animação pra criança, ou é pra criança e nós que estamos muito infantiloides, porque aqueles pseudo-smurfs alienígenas Parece um macaquinho, né? não sei se vocês repararam, mas são para ser parecidos aos Smurfs. Que É? estão escravizando aquela espécie nativa, peluda, gigante. São os Ulis, o nome da espécie. Enfim, esse episódio Cara aqui do Jack. não tem nem o que falar. Assim, é uma síntese do colonialismo. Os Smurfs do mal aí dizem que escravizam esse povo pro bem deles. No começo, o Samurai Jack até ajuda ali os Smurfs do mal. Pro bem, de escravizar pro bem é foda, né? Mas ele chega ali na cidade e vai percebendo umas coisas estranhas. Por exemplo, as casas são muito grandes para esses Smurfs malignos. Ou seja, as casas eram dos supostos selvagens. E aí o Samurai Jack vai sacando. Não, peraí. As casas que tem aqui são deles, estão em ruínas. Por que vocês estão aqui então, se eles moravam em casa? E eles construíram casas e eles são selvagens? Não foram vocês que construíram? Eles são selvagens? Por que eles tinham casas se eles são selvagens? Nessa versão, Gargamel tinha razão, tinha lógica de civilizador. E aqui que a gente começa a ver algo que vai ser muito uma lógica de aventura da semana, mas depois, quando a gente chegar no último episódio da primeira temporada, isso vai fazer sentido. Que é sempre o Samurai Jack, por um senso de honra, ajudando alguém. Ele é uma espécie de eterno bom samaritano, ele tá na sua jornada para derrotar o Aku. Tudo que ele vê de mal tem a marca do Aku, mas acima de tudo, ele tá fazendo as coisas porque ele tá vendo algo errado e ele precisa fazer. Realmente, quando moleque, eu gostava muito da ação, mas reassistindo tive um choque com os temas políticos sociais tratados. Por sua vez, a gente tem um episódio 5, que é aquele grupo de cientistas que estão buscando fugir da Terra. Os caras mexem muito com polícia. Ó, mano, aí, aquela menina lá, professora da menina super poderosa. Fugir do Aku. Esse Igualzinho. episódio aqui serve pra colocar o Samurai Jack em um outro contexto maravilhoso, que é ele tendo que aprender a lutar no espaço. Ah, legal. Eu gosto como essa série ela é fantástica, ela brinca com tudo, porque é engraçado, né? O Samurai Jack Código de consulta. tá no futuro, mas ele continua com a mesma roupinha, continua com seu kimono, continua com sua espadinha, com a sua sandalinha de Cara, é muito simples, é muito charmoso. madeira, mas tá ele lá no espaço, e aí tu tem esse grupo de cientistas que estão tentando fugir do Aku. De novo, assim, ó, é muito adulto, cara, sabe? Porque a gente sabe que regimes autoritários forçam os seus cientistas a produzir armas, produzir coisas pra eles. E ali é mostrado que o regime do Aku muito deu certo, porque grandes gênios foram coagidos a ter que trabalhar pra ele. Aí os gênios ali estão tentando fugir, e aí eles explicam pro Samurai Jack, olha, se tu ficar... Aí vem aquela técnica do baboseiro, né? Se você ficar aqui na parte de trás do foguete, que vai ser mais rápido que a velocidade da luz, aí você consegue voltar no tempo, piriri, pororó. Só que vem aquele momento que é uma coisa típica pra você caracterizar um personagem, que é você estabelecer uma decisão crítica. A decisão crítica é aquele momento onde o herói precisa saber se ele vai tomar uma ação X ou Y. Eu sempre explico, né? A decisão crítica não é escolher entre o certo e o errado, porque isso é fácil. Se você é um herói, você escolhe o certo. A decisão crítica... Léo, vídeo de 10 minutos adiantado é 10... se for até 10, passou de 10, é R$50. crítica você tem que escolher entre duas coisas que são muito boas ou duas coisas que são muito ruins. E no caso aqui, o Samurai Jack, ele tem que escolher em ir pro passado, derrotar o Aku e garantir que nada de ruim aconteça, ou no presente, evitar que aqueles cientistas que estão tentando sair da Terra sejam atingidas pelas hordas do Aku. Tipo, ele poderia pensar, não, vou pro passado, eu mato o Aku, então nada disso aconteceu, mas se eu falhar no passado, os que estão aqui no presente se ferraram, né? Aí no final ele E se for 10 minutos? Não, até 10 dá certo, Barão. decide que ele não vai Exemplo, 10h59. Tá dentro. viajar no tempo. Léo, vou me alistar pra ir pro Irã. Vá. Pode ir, Barão.
Aí ele sai Apoio. ali como esse grande samurai astronauta e vence ali aquelas... Léo, estou produzindo animação e tenho os dias. Às vezes na animação é preciso de precisão de cálculo. Maria, Ih, mano, tem que aprender português, mas escreveu todo feio. Se sai tudo cagado e também planejado, adiantado, nisso dá 2 meses, 1 mês. É o quê? É o quê? Ei, bicho. abelhas, vespas, sei lá, robôs do Aku. Isso conecta muito com Levinas também. Essa lombra de ter que sempre se readaptar a uma nova realidade ontológica, sei lá. Faz sentido sim. Ele derrota o mal ajudando as pessoas. Eu acho que todo adulto deveria ver mais exemplo pra criança, porque tem cada coisa genial nesse meio. Tem pra caralho. Eu já falei aqui. Eu gosto do Gaveta. O Gaveta fala que o filho dele lá gosta de assistir um desenhozinho que o nome é Bluey. Aí ele disse que começou sei lá, sentou lá pra assistir, tá ligado? Ele disse que ele se emocionava assistindo o Bluey, desenho infantil. Um pouco Muito bonitinho, achei fofo. assustador. Nunca vi nada, mas achei fofo ele falando. Que já não é de hoje, né? Por afinal, a gente tá falando de um desenho de 2001, mas já é um tanto assustador perceber que nas últimas décadas, os desenhos mais maduros que nós temos são os que são voltados para criança. Compensação, desenho voltado para adulto é só um emaranhado de fanservice, de bobajada, tentando saciar as saudades e as nostalgias estúpidas de uma velharada que tá com dificuldade de assumir que cresceu. Não entendi a lógica. No passado ele não salvaria todo mundo? Ele, supostamente sim, mas se ele falhar, essa é a jogada. Necessariamente não, pode ser que a rapaziada que existe no futuro só existe porque o Aku tá lá, tá ligado? E se É aquela parada do efeito borboleta, mas né? ele falhar? Tá, eu vou voltar no passado e eu salvo todo mundo igual, então vou pro passado. Mas se eu falhar, os que estão agora aqui no presente se ferraram. Aí ele resolve garantir que estão no presente que isso não aconteça. E daí ainda depende como é que vai funcionar a realidade, né? Pode ser que ele precise realmente salvar no futuro, porque aquela linha do tempo, a partir daqui, faz até mais sentido. Seria até mais interessante. Tipo, a partir daqui, o futuro vai ser salvo, porque o Aku não tá mais, e quando ele voltar pro passado e derrotar o Aku no passado, vai uma nova ramificação que não vai ter o Aku nessa nova ramificação. Faz mais sentido. Samurai Jack parece tão básico, sabe? A gente regrediu muito, mano. Todo mundo deveria ser contra colonialismo, opressão e a favor do bem-estar comum. O que aconteceu com a gente? Pois é. Por isso, obras como essa seguem extremamente atuais, mesmo fazendo 25 anos. Quando criança, eu achava muito legal a animação, tinha uma boa lembrança, porém fui assistir recentemente. Acho muito engraçado os comentários do Sagita, né, mano? Muito, rapaziada, muito... Os comentários muito bons. Aqui tem um filho da puta que fala que a arma super poderosa é gostosa. Puta que pariu, meu A irmão. animação me quebrou. Nem sequer lembrava que se passava no futuro. Desenho pra criança é feito por adultos que querem inventar histórias para elas. A Hora da Aventura é gigante, mas o Link realmente iria adorar. Mas eu ainda vou falar da Hora de Aventura. Deixar até o reflexo do stream aqui pra vocês. Nesse episódio, Jack mostra pra gente que o passado não importa, e sim mudar o presente para ter um futuro. Exato. Comentou do paralelo de Ronin com Samurai Jack? Sim, bastante, mas tá falando aqui do Ronin e do Frank Miller, né? É verdade, esqueci de comentar. Quadrinho esse que eu ainda não fiz vídeo no canal, que também brinca com essa ideia de um samurai num futuro cyberpunk. Faz tempo que eu li, não lembro mais direito. Lembro de ter cenas do quadrinho idênticas à adaptação do desenho. Ok, vou fazer vídeo também de Ronin de Frank Miller aqui. Seguindo os episódios, temos o episódio 6. O chat tá aprendendo com o streamer, fica vendo o cabo até começar... Onde a gente vê ele se aproximando de uma mulher, que no final se revela Aí, ó! o próprio Aku. Hoje isso renderia tanta piada, né? Um vilãozão ali. Então quer dizer que a mulher do Jack era o Aku e tava levando no... Não, eu vou fazer a piada não. Isso. Aí, ó. Foi mal, rapaziada, foi mal. Realmente, eu queria me retratar. Vocês têm razão. Se tornando uma mulher sedutora Foi comprovado agora. para o seu inimigo. Dá pra dizer que o que o Aku quer tá mole. Esse episódio é um dos mais noir da série, porque aqui você basicamente tem o arquétipo da femme fatale, da dama fatal, aquela mulher perigosa, traiçoeira. O que a gente não esperava aqui no final é que essa mulher perigosa e traiçoeira é o Aku. O Aku queria pegar a espada do Jack. Aliás, isso é uma coisa que eu até acho curiosa no desenho, porque teoricamente o Jack não é tão perigoso se ele não tiver a espada, né? O Aku já poderia ter se livrado da espada. Matar o Jack talvez seja difícil, mas se livrar da espada é mais fácil. Tá prevendo o futuro. Pare. Eu sou novinho e
não assisti a maioria dessas coisas antigas, mas eu tenho a impressão que antigamente muitas coisas infantis também tinham alguns temas adultos Não, óbvio. Porra, eu acho não. É 100% de certeza, eu acho. na base dos entendedores entenderão. Eu acho caralho. É Samurai 100% de certeza. Samurai Jack já foi pensado para um público mais amplo, né? Não é desconsiderar isso. O episódio que ajudou a me descobrir. Ele Oxi. já tentou toda vez a espada Oxi. Ué. volta pro Jack. Tem algo a ver com o jeito que ela foi feita para combater o mal. Bom, nessa primeira temporada isso não é explorado. Não que eu lembre. O Aku é o ele das Meninas Superpoderosas. Cara, que é um personagem que hoje talvez não fosse tão bem recebido, né? Vocês Pior que é meio. lembram como ele era dublado? Ah, meninas superpoderosas. Ele era escrachado mesmo. Ô, porra, muito foda ele. Hoje em dia seria o Elo. Literalmente, né? O ele seria o Elo hoje em dia. Com vocês, meninas superpoderosas. Ou talvez não. Dublado por quem? Ele mesmo, o Guilherme Briggs. Ele é amado porque ele foi feito antigamente. O pior que é mesmo. Se fizesse hoje em dia, a rapaziada ia... Do mesmo jeito. Igual. E é o ele. Não mudou como chama, tá ligado? Vai ser ele. Ele. Pronto. Cancelado automaticamente. Claramente mais um vilão afetado da Disney. Seguindo aqui tem o episódio 7, que pra mim é um episódio que é impressionante, como os melhores episódios de Samurai Jack talvez sejam aqueles que é o famoso promete nada, entrega tudo, né? Querendo ou não, aqui a história é que o samurai quer vencer o Aku, é isso. Então a gente vai ficando num certo estado de ansiedade, por mais que seja uma série que tenta desativar essa ansiedade na gente, mas a gente quer saber, né? Como é que você vai derrotar o cara. E aí tem uns episódios que parece assim, tem toda aquela estética de filler, né? Do tipo, a história meio que para e você fala, ok, vambora. Geralmente esses são os melhores episódios. É impressionante que no caso do Samurai Jack, o filler é a melhor coisa que ele tem a oferecer. São esses episódios que parecem interromper a narrativa, Mas fica mais tranquilo, né? mas eles estão ali justamente para reforçar tudo aquilo que a gente já falou aqui. Pra não ficar aquela coisa mais corrida, que é mais... Um estado de percepção, um estado de sensação, uma experiência. O que a Legal, gente legal. aqui ao longo do desenho é que o Samurai Jack ele tá sempre indo atrás de algum artefato poderoso, alguma máquina do tempo, alguma coisa nesse sentido. E aqui ele precisa passar por 3 arqueiros cegos, que inclusive ele depois vai entender que são cegos, para poder ter acesso a um todo poderoso poço de desejos. Todo o massacre daquele povo anterior, aqueles vikings ou coisa do tipo, seguido do próprio Samurai Jack tendo que passar ali para aquela, tentando chegar naquela torre e conseguir sobreviver aos arqueiros. Meu Deus, cara, que coisa bem feita. De novo, um ritmo muito bom. O preço terrível do Proust é brutal. Berserk também tem isso, tem capítulo que é feito para o Guts e o leitor descansar. Mas, porra, não dava não pra ser corrido não, Guts não, pô. O Berserk não. Imagina o Berserk o tempo todo sendo fudido o tempo. Puta que pariu. Aí vem você só fala, não, acaba aí uma temporada pra ter um descanso. É mesmo, mas eu esqueci. Quer ver só mais pesado, pô. Cabéis. A hora sim. Zaca0399 mandou R$10. Assistir um videozinho. Léo, você viu a nova lei que equipara misoginia com racismo? Eu vi, mano. Ok. Acha? Devemos triplicar o feminicídio ou Ei! quadruplicar Ei! o machismo? Kaká. Pode começar. Rapaz, eu não sei nada. Botei aqui, aí como sempre, tá ligado? Eu boto um vídeo e ele toma o lugar do outro no cronograma. Que nem, né? É pondar. Eu vou ficar na minha. Agora misoginia aqui. O pior é que eu vi alguma coisa sobre isso aí. Eu vi, mas sei lá, hoje em dia tá esquisito pra caralho, mano. Eu vi alguém lendo essa parada. Não lembro agora quem é. Era só um pedaço. Pode ser que tá fora de contexto também. Mas era algo assim. Mesmo que seja você que esteja falando uma verdade. Você não pode criticar. Era... Mesmo que você esteja falando sobre uma verdade, não pode. Sim, tem isso na lei. Pô, olha que bagulho bizarro.
É que nem tu lá no grupo, tá ligado? Falar, essas meninas aqui é puta. Elas podem ser? Pode. Mas não pode mais falar, porque é ofensa. Ofensa, não avadia, porra. Qual era o preço mesmo? Me ajude. A sombra te dominava, isso, que foi o que aconteceu ali com os arqueiros cegos, tá? Tô lembrando agora. Ele dá o desejo, mas a forma que o faz acaba com a individualidade. Eu acho que mais com a individualidade, acaba com o ímpeto, né? Tá, agora eu tô lembrando. Acaba com tudo aquilo que faz o Samurai Jack quem ele é. E não é tanto uma questão de indivíduo, de personalidade, mas da sua integridade, da sua honra. Agora, o meu esquecimento sobre esse final até é sintomático, tá? Porque o episódio que me envolveu nem é tanto esse final, vamos dizer, até que, querendo ou não, é de fábula moral, né? O famoso cuidado com o que você deseja, mas é todo o ritmo, todas as situações que culminam nisso, né? Pra deixar claro o que eu tô querendo dizer aqui pra vocês, é que assim, a gente vive num estado de excitação tal que a gente quer sempre muito saber o que vai acontecer. É a cena pós-crédito do filme lixo da Marvel. A pessoa não mais nem quer saber do filme, ela quer saber da cena pós-crédito. É o famoso o que vai acontecer, o que vai acontecer, o que vai acontecer. A pessoa tá comendo e já tá pensando na próxima. O pior é que a gente já tá querendo saber o que é que vai vir, né? E aí vem só uma bomba mesmo, que nem os filmes que tá saindo aí. É foda. Comida. E o que eu acho brilhante esse comentário é bom. Você tá comendo querendo saber o que é que você vai comer na outra. quando você tem cinematografias. Eu já falei aqui dos filmes do Tarkovsky, olha a ironia, agora eu tô falando dos filmes do animador Tartakovsky, e o que Tô não. o Tartakovsky faz Eu não fico hypado por nada não, hoje em dia não, mano. com o Samurai Jack. A não ser que receba uma mensagem aqui, ei, Pepe, lave o pênis que hoje tá, vai será usado. Aí, opa! Aí já fica ansioso. Mas fora isso aí, é besteira. É de também nos colocar não nesse estado do que vai acontecer, mas o que está acontecendo. Tu realmente não tem, pelo menos da minha parte, vendo esse desenho, tu não tem tanta ânsia no desenrolar das coisas. E veja, não é que o desenrolar é desinteressante, ele é interessante, mas aquilo que está em tela, aquele momento que você está ali curtindo e vivendo, aquilo ali já é tão interessante. Sim, a construção do episódio é tão boa que a lição não importa tanto, é mais a experiência. Sim, ela até importa, só que o meu esquecimento é quase sintomático do quanto que tem coisas talvez que chamem mais atenção. A calmaria e o ritmo bem mantido tem muito a ver com a própria mística do samurai, ainda mais zen. sendo desafiada por um futuro caótico. Sim, é sobre a ação do Tava meio. pensando nisso aí Exato. agora também. Não importa os fins. O desenho se importa mais com o momento do que com o futuro. O que é uma grande ironia, porque é uma história que se passa no futuro, né? A série é aquela do Troglodita com dinossauros resgata um pouco essa atmosfera. Sim, já falamos aqui. Primal também tem muito disso. Embora confesso pra vocês que eu tô mais simpático a esse cyber zen aí do Samurai Jack do que a estética do Primal. Tá, assim, particularmente me pega mais. Embora o Primal é tecnicamente bem mais sofisticado. O ato do Jack de desejar que as forças do poço acabem mostra que ele é superior demais. Sim, vários momentos ao longo da história a gente vai vendo ele sofrendo por sempre recusar um poder que seria útil. Porque esse poder também sempre implica em ou fazer mal a alguém, ou se corromper no processo, que são alegorias para a nossa vida, né? Muitas vezes a gente essa porra aí de mulher poder processar porque ele falou a verdade, mas eu não gostava. Te fuder, meu irmão. Mano, na minha época raiz, irmão, na minha época, eu achava lá pros 8 anos, tinha uma amiga, 2 metros de altura, irmão. Puta que pariu, viado. Ela ganhava de todo mundo na porrada, na verbalidade. Não era possível, não. O cara chegava com uma amiga, um raciocínio. Ela era inteligente pra caralho. Ela ganhava de todo mundo, mano. Não tinha ninguém que ganhasse dela. Na porrada, no raciocínio. Porque, né, 2 metros é foda. Isso que era mulher de verdade na minha época também. Eu não vou fazer essa piada de novo. Isso que era mulher de verdade. Hoje em dia, as mulheres é tudo puta. Entendeu? Te fuder, meu irmão. Um bom dia pra você, Leozinho. Bom dia. Eu já tava pensando, o maluco me ligou o áudio aí e falou essas porra de mulher. Eu comecei elogiando mulher pra caralho, mano. Filha da puta no final acaba com uma merda dessa, mano. Ai, cara, mano. Encontra um caminho de conseguir um dinheiro mais rápido aqui ou ali, conseguir se dar bem de um jeito ou de outro, mas tudo isso significa você fazer vamos dizer, um pequeno pacto com o diabo. E aqui na história de Samurai Jack, o diabo é Aku. Então assim, vencer Aku significa também recusar esses pequenos passos. Esse é o Como é cu. que eu vou derrotar o demônio se eu vou me tornando um demônio no processo? Isso não é possível. Pô, difícil concorrer com o samurai ali. Te esforça, querido. Acho que isso tem muito a ver com a estética japonesa, a beleza da efemeridade, da impermanência. Não é um foco na ação ou em objetivos, mas em viver um momento passageiro, apreciá-lo. Perfeito. Samurai Jack seria um aristocrata asiático?
aquele que não faz algo porque isso tornaria uma pessoa inferior moralmente. É o quê? Em alguma dose sim, mas é um pouco mais além de uma questão simplesmente dele como indivíduo e no reconhecimento que ele tem de si mesmo. É mais um entendimento do seu dever perante o papel que lhe cabe. Se ele compactuar com o mal, e o nome do Aku é mal, o papel dele, enquanto antagonista, não tem mais sentido. Dá mais para um budista pleno. Eu acho que vai mais nessa direção mesmo. Mas é aí que faço uma indagação. É uma honra performática ou uma honra de fato? Então, é óbvio que a gente está falando de um desenho animado que não vai ter nenhuma grande rigidez filosófica, mas se você olha para a construção do personagem, definitivamente não é performática. Ali o que se busca é realmente uma honra, só que, claro, é sempre bom falar isso, né? Quando a gente fala a palavra honra, tem que dizer honra em que sentido, porque cada cultura define honra de um jeito. No caso, como o desenho está construindo, a honra é exatamente isso. Não se pode abrir concessões para o mal, e o mal é Aku. Poderia ser lido como uma recusa a um acordo faustiano, aí sim, aos microacordos, né? Pequenas maldades que ele poderia compactuar para justificar o fim. Os fins justificam os meios. Seria a frase a qual o Samurai Jack negaria. Ele diz, não, os fins não justificam os meios, porque se eu utilizar de determinados meios, o meu fim já está perdido. Se os meios que eu utilizar são os mesmos de Aku, então não há mais nenhuma finalidade. O diabo está nos detalhes. Aku é um buraco negro. Boa pensar realmente como um buraco negro, né? Uma força de atração quase que irresistível. Seguindo, tem o episódio 8. Esse pra mim é um pouco autoexplicativo. É um cabaré? Sacando onde a série estava indo, mas eu acho que talvez possa ser interessante. E vai de encontro a tudo que a gente estava falando, basicamente a gente só antecipou aqui o papo, que é quando o Jack tem que enfrentar o Jack Louco, a sua contraparte maligna, criada pelo Aku, para corroborar com tudo que a gente já vinha dizendo. Daqui você percebe a força do personagem quando a maneira que ele usa para vencer a sua contraparte maligna é justamente se livrando de todo o mal. É tirando de si a ira, tirando de si o ressentimento, se esvaziando. Repito, a gente está falando de um desenho cyber zen. Ele se esvazia cirúrgico. Episódio 8, Total Budismo. Esse episódio esfrega nossa cara que é melhor controlar suas emoções que portar a espada. Genial. É aqui que Samurai Jack se encontra com Nietzsche, metaforicamente falando. Acho que não, é budismo mesmo, nada a ver Nietzsche. Não, eu acho que tem um ponto de contato, até porque Nietzsche se baseou no budismo, né? Aqui, na verdade, são as convergências, né? Inclusive, eu sempre comento desse livro aqui, ó, Nietzsche e a filosofia do budista, porque o que tá em jogo aqui nesse episódio 8 é que o Nietzsche fez vídeo falando do budismo. Para ele se tornar Nietzsche, ele precisa muito se livrar do mal exterior, dos seus inimigos. Ele não precisa somente ser o mais bravo dos heróis, mas ele precisa também ser livre da sua própria braveza. Todo o ódio, toda a raiva, todo o ressentimento, todos os afetos baixos que o diminuem, que o envenenam, ele precisa se livrar também. Caso ele não faça isso, ele já perdeu para si mesmo. Jack seria o Ubermensch do Tartakovsky? Total. Eu acho muito bonito o quanto a gente lentamente não sabe mais quem é quem. Tem alguns momentos que a gente fica confuso. Ele tem que ser como a água, fluir e preencher. Exato. E aí vem a imagem da água. Exato. Isso é muito, muito bonito. Justamente por isso que enxergo o Aku como uma representação da poluição. E é mesmo. Dá pra falar sobre a sociedade de controle do Deleuze com a sociedade do Aku, o desejo de estar sempre maquinizado. Acho que dá pra pegar uma tangente massa aí. Não, acho que... Eu falei sobre isso aí já, tá? Porque a sociedade do Aku, ela é antes de tudo uma sociedade que não maquina nada. É uma sociedade de máquinas sem maquinações. Elas estão só sempre a serviço dessa figura totêmica que é o Aku. Não tem nada de muito inesperado nesse mundo, de conexões improváveis ou inventivas. Na verdade, o mundo do Aku é um mundo de miséria criativa, de miséria intelectual, de miséria artística. Seguindo, episódio 9. O episódio lá na Pseudo-Atlântida, mais uma vez o Samurai Jack vai atrás de um dispositivo porque o bicho é muito feio ou algo assim. Eu realmente não lembro já direito os objetivos dele, porque é sempre uma espécie de MacGuffin. Pra quem não sabe essa expressão, ela é muito lembrada, principalmente pelo Hitchcock. MacGuffin é a coisa qualquer que serve pra impulsionar a história. É uma mala de dinheiro, ou é uma mala de pedras preciosas. É aquela coisa que você cria para os personagens saírem correndo atrás, mas a graça é você ver os personagens correndo e não a coisa em si. Ele tá procurando um portal, acho. Alguma coisa nesse sentido. Aí ele vai parar nesse povo submerso. Um povo esse que vivia. Nunca ouvi nessa palavra, não. Mas depois foi pro fundo do oceano por causa do Aku. Aliás, toda hora ele tá esbarrando com vidas que foram destruídas pelo Aku. E ele acaba sendo traído ali por aquela espécie aquática, aqueles peixes macacos. E no final, bom, eles descobrem que fazer pactos com o Aku nunca dá certo porque o Aku não é leal. MacGuffin é igual ao Deus Ex Machina. Não, MacGuffin... Eu nunca vi Pulp Fiction.
MacGuffin é detonador. É um detonador de história. Serve pra você detonar a história, pra você dar início, sabe? Ligar o fósforo. Mas ele em si não interessa. É um objeto qualquer. Então, assim, o fato do Samurai Jack estar sempre procurando ou um portal, ou uma tecnologia que faz viajar no tempo. Ele tá sempre procurando alguma coisa assim. A gente sabe que ele tá sempre procurando algo nesse sentido. Então, meio que tanto faz, tá ligado? A gente sabe que tem mais episódio pela frente, então ele não vai achar de cara. Então a graça serve pra isso impulsionar ele pra encontrar coisas novas. São os encontros que são interessantes. Não o portal do tempo, qualquer coisa assim. A coisa mais legal é ele comendo sushi no final, a única coisa que pede em troca, exato, né? Aqui é legal porque também ele é humano, né? Quando oferecem pra ele alguma coisa, ele fala, bom, já que vocês estão me oferecendo, aí ele vai, né? Você fica imaginando, vai querer dinheiro, vai querendo... Ele quer sushi. Ele é japonês, pô. Ele tá com saudade de comer sushi. Aquela cena é bonitinha, ela é mundana, ela é delicada. Tudo bem que ele é o grande herói, que tem que salvar o mundo e blá, mas, cara, que saudade de comer um sushi. Episódio 10. Aqui vem uns episódios que eu acho plasticamente um dos mais bonitos. Aquela longa cena do Samurai Jack andando, né? Por aquele campo. Muito foda Depois mesmo. ele vê Parece uma aquela pintura. terra corrompida, negra. E aí a gente fica sabendo de toda aquela história triste pra diabo que ele descobre depois que ele passa por aqueles montes de desafios de um guerreiro que foi aprisionado. O desenho é delicado, mas basicamente o Aku matou a esposa e filhos dele, matou tudo. Quem falou isso aí? Deu aquele guerreiro nórdico numa pedra, daí ele conseguiu controlar as pedras em volta e ele, pra conseguir ir pra Valhalla, ele precisa... Rapaz, ser aqui não é morto, isso aí, e não. daí ele quer uma luta, ele força uma luta com o Samurai Jack. No primeiro momento o Samurai recusa, dizendo, olha, eu não vou lutar só porque você quer, eu também não sou garçom pra entregar o que você tá pedindo. Mas aí ele entendendo o processo, ele luta. E aí tem aquele final, cara, que é um dos poucos momentos da série, pelo menos nessa primeira temporada, que você tem realmente, assim, uma consideração religiosa, porque vem ali as Valquírias, levam esse guerreiro que foi morto pelo Samurai Jack. Oxi. Pra mim, um dos melhores episódios da primeira É temporada. religião mesmo. Pois é, é um episódio muito bonito. Algo bem mais nórdico. Um final, assim, que esse, assim, me surpreendeu, porque é um final quase assim, sério, se você muda a crença, no final ia ter Jesus aparecer, tá entendendo, assim? É um final, assim, bastante religioso, no final das contas, muito respeitoso a uma religião, e que, pra uma série tão zen budista, no final o reconhecimento é da valentia nórdica, do guerreiro que morre em batalha e vai a Valhalla. Cara parecido Guerrear. muito parecido com o He-Man, verdade. Mas tem muita coisa nórdica. Valhalla é guerrear infinitamente. Caramba, são várias as histórias que isso aparece. Mas assim... E beber hidromel, é claro. 10, ele Banquetear com os deuses. do ponto de vista, assim, E guerrear. de formas e cores, entende? As linhas ali naquele mundo ali de pedras, o jogo de cores, os diferentes tons de vermelho. Existe no Samurai Jack um prazer muito abstrato. E eu tô falando isso, não tô usando essa palavra de maneira leviana. Tô falando, pensando em arte abstrata mesmo. A força da arte abstrata, que muita gente às vezes não entende, é justamente de, ao se livrar da figuração, concentrar a nossa atenção, a nossa relação, a nossa experiência nas formas, nas cores, nos sons, que não precisam figurar, que não precisam representar nada. Eles se bastam. E uma coisa que eu acho muito bom e que eu senti isso com muita força nesse episódio 10, para além de todo um enredo triste, toda uma crônica trágica, para além disso, eu tive ali um barato muito da abstração mesmo, assim, de ficar pirando. Eu lembro que eu assistindo, eu tinha que ficar voltando uns pedaços, que eu começava a não prestar mais atenção na história, e eu ficava pirando simplesmente nas cores, nas formas, eu realmente estava viajando naquilo. Aí temos o episódio 11, com aquele escocês que tem uma metralhadora como perna de pau. Porra! De pau, né? Aquela cena é maravilhosa. Esse episódio não é meu preferido, porque depois, quando eles se juntam pra enfrentar lá os inimigos em comum, eu acho que fica meio chato, fica meio repetitivo até. Mas aquele começo do Samurai Jack numa ponte, pêncil, que não acaba mais. Eu não sei se vocês andaram nesse tipo de ponte, elas balançam, que é um horror. Não, Isso é nunca uma não. coisa que no desenho não ficou muito óbvio. Nunca nem Mas andei, se não. você tem que dar passagem com outra pessoa, você pode se desequilibrar e cair. Então tem esse lance que o Samurai Jack tá indo naquela ponte, que é uma ponte que não acaba mais, tu fica dias atravessando, e do outro lado tá vindo aquele escocês. Eles começam a se provocar, e o diálogo deles é engraçado, assim, tem uma pegada lá Monty Python, aquele humor, assim. Não, mano, vai demorar pra caralho. Que vai se escalando, e as pessoas vão entrando numa discussão cada vez mais absurda. Mas eu tava vendo essa cena aí essa semana, cara. Cara, essa cena do Monty Python é muito perfeita, pô. Puta que pariu. Aí o cara fala, Barão, eu sou o rei. Aí o cara fala, tu é... Eu tô nem aí que tu é rei, porra, não votei em tu. Aí ele pega e fala, oxe, carai. Mas pra ser rei não precisa ter... Não precisa votar nele, não. Aí o cara fala, e tu é rei por quê? Aí ele fala, não, a senhora do lago me deu uma espada
E agora eu sou o rei, que é o rei Arthur, né? Aí ela fala, Barão, se cada Kenga que sai dentro d'água, que joga uma espada nele e fala que eu posso ser rei, é foda. E um vai pegando no pé do outro e vai empombando com coisas cada vez mais malucas. E o escocês é um dos melhores personagens dessa série. Planeta Terror bebeu daí. É mágico ele xingando. Não, sim, o cara é uma mistura de carioca com gaúcho, ofendendo. Então o que é, boboca de olho rasgado? Cara, eu ri muito aquela cena que o Samurai Jack com a espada fura a gaita de fole ali do escocês, só porque o escocês tinha destruído o chapéu dele. E aí aquela coisa bem de desenho animado, né? E fica uma cena longa naquilo. Cara, é muito engraçado. Da primeira temporada é o episódio mais engraçado. Aí depois eles se juntam, eles precisam aliar forças pra vencer os inimigos. Aí, sei lá, pra mim, aí fica previsível. É um dos poucos episódios que é previsível. Esse é um episódio até que eu tenho uma relação mista, porque ele começa muito bem e eu acho que termina tão qualquer coisa. Daí temos o episódio 12, mais um episódio no ar. Dá pra ver que aqui temos um prazer do Tartakovsky, porque aí temos figuras que são gangsters de Chicago, típicos. E daí o Jack se une pra fingir que é bandido. Parece o Gang Beach, não lembro, da quadrilha maluca. Perto do Aku. Aí de novo tem mais um MacGuffin, que é uma pedra especial que o Aku não conseguiu e que reúne guardiões elementais e tudo mais. Esse pra mim é um dos episódios que menos me pegou. Foi divertido ver o Jack com outro figurino, porque ele não muda de roupa ao longo da história, né? E tem essa coisa de novo do quase, né? Porque ele consegue chegar perto do Aku, ele enfrenta o Aku, mas os bandidos de Chicago salvam ele, entre aspas, salvam porque achavam que ele não teria condições de vencer o próprio Aku. Um dos mafiosos parece uma caricatura do Al Capone. Sim, todos eles são caricaturas. Mano, é literalmente a gangue maluca, pô. Jack fazendo papel de De Niro nos filmes de máfia. Aqui é um episódio quase homenagem a esse gênero, né? Filme de gangster, filme de mafioso. Eu gosto de filmes como Poderoso Chefão, Scarface e tal, mas sei lá. Nunca vi nenhum desses dois. Acho que é um episódio divertidinho pela brincadeira, mas essa filosofia que a gente tanto fala aqui, eu acho que nesse episódio tá menos presente. E aí, por fim, tem o último episódio da temporada. Chegamos no último episódio, que é lindo. O último episódio é absolutamente lindo. Lindo, lindo. Não tem outra palavra. Esse episódio, ele já é marcante porque não tem o Samurai Jack. É o único episódio que o protagonista não está presente. O último episódio é das crianças, dos mais jovens, ficando sabendo das boas ações que o Samurai Jack tem feito. Tem 3 filmes? Eita porra! Contrapõe ao mal, ao Aku, e por isso só as crianças começam a criar histórias de que quadrilha de morte, exato. Vai derrotar Aku. E aí o Aku fica vendo isso. Tem até aquele momento que um velho pede para as crianças, né? Não fala isso, o Aku pode nos ver. E o Aku de fato consegue ver todo mundo. Mas ele percebe que se os mais velhos ainda se lembram das maldades, os mais jovens estão perdendo medo. A existência do Samurai Jack está fazendo as crianças não acreditarem mais no poder do Aku e terem um herói, que é o samurai. A lenda de Jack vai se espalhar de qualquer jeito. Pois é, mas aí que tá. Não sei se vocês perceberam, porque esse foi o último episódio da temporada. Eles não sabiam, com certeza, eu acho, se ia ter segunda temporada. Então é um possível fim. E aqui tem uma coisa que eu acho muito bonita, porque, vamos lá, vamos primeiro descrever o episódio para eu dizer pra vocês, porque tem, acho que aqui um plot twist e tem blow mind aqui que vocês vão perceber. As crianças estão cada vez mais acreditando nas lendas do Samurai Jack, nas narrativas Samurai Jack. Aí o Aku, que poderia simplesmente matar as crianças, diz, bom, deixa eu fazer outra coisa. Aí ele convoca o demôniozão, acho que ele depende muito ou não também, né? Do medo das crianças. As crianças para um estádio. A cena é feita para ser engraçada, mas no fundo ela é muito assustadora. Aquele bando de crianças diante de um monstro, de um genocida. Ele começa a contar histórias, num primeiro momento, versões de contos de fada, onde o Aku tenta se mostrar como valente. Essas histórias não agradam. Aí ele começa a contar histórias que vão vilanizando o Samurai Jack. E aí são versões de fábulas infantis, Chapeuzinho Vermelho, Os Três Ursos, Os Três Porquinhos, Cinderela. Aku quer controlar a narrativa, exato. Ele quer, acima de tudo, controlar a narrativa, uma questão que hoje a gente fala tanto. Ele não vai convencendo até que ele se irrita e vai embora. E daí as crianças mantêm as suas narrativas e daí elas contam como é o Samurai Jack. É muito bacana elas se interrompendo e a história acontecendo. Aí o Samurai Jack enfrenta a coisa. Não, ainda não. Aí ele primeiro fala isso. Aí eles põem a voz. Eles vão precisando do Samurai Jack, ele vai ficando cada vez mais over, né? Cabelo solto, roupa rasgada, que não é a imagem que a gente vê dele ao longo do desenho. E aí, galera, esse episódio bacana dessa imaginação infantil que não consegue ser cooptada por esse fascista, esse genocida desgraçado que é o Aku, essa inventividade, essa potência, esse ímpeto infantil. Vocês repararam que talvez o que o desenho tá querendo nos dizer é que o Samurai Jack não existe?
Ah, seria um quadrinho? Um livro infantil? Talvez esteja em jogo é simplesmente uma geração que tá com a sua imaginação tecendo a sua esperança, tecendo, nem que seja ludicamente, o antagonismo ao estado de maldade que existe. O que esse episódio nos diz, para além de Samurai Jack e Aku, é que diante do mal, esse mal que Ele era... pode ser Não, mas ele pessoal, só viu a primeira diante do mal, temporada. a imaginação É a visão dele da primeira temporada, tá ligado? infantil consegue fazer um contraponto. Ela forja os seus heróis. Essas crianças são elas próprias, a partir da sua imaginação, elas são a expressão desse heroísmo, não a existência do Samurai Jack, mas a potência Samurai Jack. Calma, Link, acho que é mais um oposto, um rival à altura. Elas não tinham esperança, agora tem. Mas não é o oposto, a gente tá falando a mesma coisa. Elas agora têm esperança, só que essa esperança É um símbolo. lenda. Talvez Samurai Jack não exista e tudo bem, sacou? Talvez ele não exista. Crianças têm heróis, crianças acreditam em heróis. A existência de heróis serve para crianças, acima de tudo, conseguirem reinventar para si o que elas podem e não podem, o que elas acreditam que é certo e o que elas acreditam que é errado. É, antes de tudo, uma demanda pela força, uma força criativa, uma força positiva. E é exatamente isso esse último episódio. É muito bom. Tudo aquilo que o Aku faz é tentar controlar a criatividade delas, controlar a narrativa de acontecimentos, dizer para elas qual é o destino delas, e elas basicamente falam: não, a gente quer inventar o nosso destino. E o nosso destino passa por um herói que nós, crianças, acreditamos. É o Samurai Jack. Link, você é maravilhoso. Eu sei, crianças têm ímpeto revolucionário. Eu diria ímpeto Do nada. reventivo. Do nada. Se quiser. As crianças são Genji Tartakovsky, é isso mesmo. Devir Jack, Devir Samurai Jack. Puta que pariu, Link, é uma porrada mesmo. O Samurai Jack é uma fantasia. As crianças somos nós há 3 horas encantados falando desse bagulho que não existe exato. Essa live aqui já tá quase 3 horas. Caralho. O herói sendo contado pelas crianças e reinventado pelas crianças. Daí que os episódios filler são significativos, eles preenchem o mito, exato. Vocês estão entendendo, porra? Vocês estão entendendo por que esse negócio é bom, cara? Não tem como não falar bem. Repito, se você não vê essa série, você vai ficar burro. Você precisa assistir Samurai Jack. É o que vai nos salvar. Se fosse lançado hoje, você acha que esse desenho seria problematizado? É óbvio que sim. Os pobres que vivem da sua pobreza iriam se incomodar com a riqueza do desenho. Para todo miserável de espírito, qualquer signo de riqueza é um incômodo. Olha, sinceramente, depois de tudo que eu falei, não tem mal o que falar. Para quem nunca viu, assista. Diga também aí se querem que eu continue falando das próximas temporadas. Mesmo que esse vídeo flop e ninguém queira mais ver. Nada, deu muito bom. Vídeo bom do caralho desse. Porque, caramba, é muito bom. Esse conceito de... É muito bom ver os vídeos deixa a última temporada melhor. Já vai uma galera contra o Aku. Mas enfim, fica a sugestão, então. E sim, Na minha cabeça tava CG na Gagita. No quadrinho na Sagita, pô. tô devendo ver a última temporada do Primal que saiu agora. Mas tá aí. Ah, é, né? Teve mais uma. A gente falou tanto aqui de vazio, de silêncio. Então, não precisa ter... Só sobrevive quem transa. É o primeiro beijo da alegria. terminar com um estouro. Pode terminar com um suspiro. Caralho. Bom, vou assistir. Pelo menos a primeira temporada. Essa aqui que conversamos sobre. Assistir a primeira temporada aí, esse final de semana vai ser bom.